Oi, minha gente, dá para acreditar que hoje é domingo, dia do nosso Senhor Jesus Cristo, dia de nós louvarmos o nosso Deus, entregarmos a nossa vida ao nosso Deus e adorar aquele que é único, é digno de ser louvado. E nós aqui com a maior alegria. Olha, às vezes a gente passa um dia difícil, eu passei tomando anti-inflamatório, cheio de dor na mão, mas gente, olha que chegou 6 horas, hora de tomar banho para o culto, acaba tudo. Já estamos inteiros. Aí você vem aqui para dentro, tem um sorriso da Margarete, sorriso do Rony, a vida super animada e nós aqui com o coração aberto, com todos os nossos problemas, sem dinheiro, cheio de dívida, mas nós estamos felizes, né, Margarete? A gente está assim, desse jeito, espero que vocês também. Sabe por quê? Porque essa vida é passageira e tudo que nós estamos passando aqui, essas tribulações, não é nada perto da glória que nós vamos ter lá no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos entregar nossas tristezas e vamos adorá-lo de todo o coração. Amém. Amém. E depois disso, breve virá. Breve virá. Rua Riachuelo 691, telefone 99830-1313, é o WhatsApp, 99830-1313, o WhatsApp. Então hoje, domingo, 19 de julho, uma honra entrarmos em suas casas. Nós agradecemos por nos permitir invadir aí a sala de suas casas, seus celulares, para levar a palavra de Deus e para louvar esse Deus. E nós convidamos vocês para cantar conosco agora Maranata. Maranata, 109 do nosso inário. E Maranata maravilhosa. O que quer dizer mesmo Maranata? Ora, Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, fica aqui conosco. Entra aqui, manda teu Espírito Santo, fica aqui conosco, enche esse lugar do Espírito Santo de Deus. E isso é uma promessa, hein? Onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio deles. É uma promessa. Maranata, convidando agora a todos para nos acompanhar no louvor com o Salmo 142, nosso hino 280 do nosso inário, Salmo 142. Isso. Nós vamos oferecer o nosso salmo hoje para todo o coral Constância Homero, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, e quem sempre fazia esse solo era a Irani, né? A Cleri. Então, em homenagem a Cleri e a todas as solistas e todas as igrejas que estão nos ouvindo, da Assembleia de Deus, Quadrangular, a nossa igreja do Nazareno, todas as igrejas que estão aí conosco, a nossa igreja que a gente vai muito na congregação, Assembleia de Deus, com todos que estão aí conosco. Vamos lá.
E só para arrematar o que a missionária falou, é um hino de clamor. Vamos clamar, porque essa semana foi uma semana difícil, de perdas para muitas pessoas. A minha irmã perdeu o marido, embora ele fosse esse, tem sido difícil para ela e para os filhos. E toda a família está assim, compungida junto com ela. Eu pedi oração durante a live de sexta-feira. Vamos clamar, porque todo mundo tem motivos para clamar. Vamos num só clamor, pedir para Deus curar a nossa nação, a nossa terra, o nosso planeta, amém?
paz, irmãos. Graça e paz. Eu quero convidar todos que abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, relatado por João. O evangelista João relatou capítulo 1. Vou pedir à irmã Margarete que faça a leitura dos 3 primeiros versículos do capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato, o registro De João. de João. Os 3 primeiros livros, Mateus, Marcos e Lucas, são, a gente chama de sinóticos, né? Sinóticos, porque todos eles têm mais ou menos a mesma ideia. Mas hoje o pastor escolheu o Evangelho de João. É um evangelho muito teológico, muito profundo. E é esse que nós vamos ler. Exatamente. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Vamos fazer a leitura então. O Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. 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 Esse então é a declaração mais explícita do evangelista João, que viu e tocou e ouviu o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então ele declara aqui que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele não deixa dúvidas de que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz em meu e em seu lugar, era Deus. Era o Filho de Deus que se encarnou por amor de nós e morreu na cruz em meu e seu lugar, se fazendo pecado por nós. É esse Jesus que nós vamos louvar agora com o hino número 59. Nós vamos fazer uma breve oração para darmos início ao nosso culto e então vamos fazer louvor com o hino 59. Se me permite, gostaria de colocar uma coisa no coração de vocês, nesse Evangelho de João que você leu, Margarete. Hoje eu estava lendo uma história e aí contava assim, bíblica, mas dentro da parte de teologia. E dizia que João, ele tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. Ele era um adolescente quando ele era o apóstolo lá com Cristo. E que ele tinha um amor tão grande por Cristo, e era um amor diferente, era um amor assim, ele era um ídolo para João, ele deitava no peito de Jesus, então ele tinha aquele amor. Não é que, aí ele contava que não é que Jesus não tinha amor pelos outros, é que João era um adolescente, então ele tinha aquela coisa do aconchego mesmo com João, e depois João se tornou essa coisa maravilhosa, essa espiritualidade que ele teve, né, que foi desenvolvida durante o tempo que ele viveu muito tempo, e que ele passa para nós. Porque Mateus falava mais para os judeus, ele pregava Jesus para os judeus, Mateus. Marcos, mais para os romanos. Mas aí, quando a gente vê Lucas, ele fazia uma coisa mais histórica, ele ia e falava com cada um e escrevia tudo. Ele era médico, uma pessoa muito culta, então ele descrevia cada coisa. Mas isso me pegou muito, João. João, não, ele pregou em Deus, ele pregou assim, o nosso Jesus é o Deus, é o Verbo, foi o princípio, Deus nos colocou esse Jesus, Deus presente aqui no mundo. É uma glória, né, velho? Amado, né? Seja Deus. Mas ele é amado porque dá para entender. Às vezes quando a gente vê que nem o Guilherme dentro da igreja, um adolescente de 17, 18 anos, a gente vê aquele amor puro por Jesus, nos ensina a como a gente deve amar o nosso Senhor, né? É um amor tão lindo, né? Então, com essa oração no coração, vamos louvar a Deus com o hino 59, um hino de gratidão. Nós vamos cantar tudo, são 4 versos, é isso? Vai cantar inteiro, né? 4 versos, hein, pessoal?
só, nós vamos agradecer tudo aqui. Vamos lá então. Cheio de bênção, cheio de alegria, cheio de coisas boas do Senhor para passar para nós. Verdadeiro mensageiro das boas novas de Cristo. Graças Amém. a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, querido pastor. E te dê muitos anos mais junto da gente, enviando a palavra de Deus, que é tão preciosa, que com a sua humildade, com a sua bondade, nos enche o coração e nos inspira sempre a ouvir a palavra de Deus através de você. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito mesmo, de todo o nosso coração.
Agradecemos Amém. a Deus, né? Pela Obrigado. saúde, pela tua vida, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Então, vamos fazer a leitura de um versículo agora da primeira carta de João. Senão eu vou chorar aqui. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. A igreja tem o hábito de pedir perdão por seus pecados. Somos todos pecadores, convertidos ou não somos pecadores. Nós só não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais dependentes do pecado, dependentes de cometê-los. Nós não fazemos mais porque nós queremos. A nossa natureza agora, ela é uma natureza carnal, mas espiritual. E há um conflito, uma guerra, uma militância entre a parte carnal e a parte espiritual. O velho homem e o novo homem. E 1 João nos diz como pedir, para quem pedir o nosso perdão, para quem de fato pode perdoar os nossos pecados. Nenhum homem pode perdoar nossos pecados. Nenhum homem, por mais santo que seja, pode perdoar nossos pecados. Nós vamos ler o versículo 9. Então, diz assim: aquele que diz estar na luz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é fiel e justo. De outra parte diz que Ele é o justo e o justificador. Ele se fez pecado em meu e seu lugar. Por isso, por Ele, nós podemos nos achegar e pedirmos perdão. Vamos então, enquanto louvamos a Deus com esse hino 271, Coração Limpo, nós vamos confessar nossos pecados a Deus. 271, irmãos. Meu coração, oh meu Senhor.
eterno Deus, diante da tua santidade, nós nos envergonhamos, Senhor, e nos constrangemos, Senhor, nos quebrantamos, Senhor, porque somos pecadores. Nós queremos o teu perdão em Cristo Jesus. Confiamos no sangue puro, imaculado, incontaminado do Senhor Jesus, teu Filho, que por amor de nós o Senhor enviou para morrer em nosso lugar. Só nele nós confiamos, só na mediação dele nós confiamos, Senhor. Embora o mundo esteja prosperando na impiedade, nós viemos aqui confiando nele. Embora os injustos estejam ganhando causas, nós estamos aqui para te louvar e te adorar, Senhor. Embora as crianças e os inocentes estejam sofrendo nas mãos dos fortes, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te engrandecer o teu nome, Senhor. E agradecer pelo perdão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. 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 Convido todos a abrirem novamente no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, conforme a missionária nos ensinou, no capítulo 4. No capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós vamos ler alguns versículos de grande valor, que estão entre os versículos 19 e o 26. Eu vou pedir à missionária que faça a leitura para nós. Então vamos lá, capítulo 4, versículos de 19 a 26. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas, todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Que palavra maravilhosa. João é maravilhoso. Eu o sou, eu que falo contigo. Deixa o teu coração aberto, deixa o teu coração amolecido, para que esse Jesus que falou com a mulher samaritana fale com você também hoje. Deixa o teu coração livre de barreiras, de impedimentos. Deixa o teu coração com o canal aberto para que você receba esse Jesus que vai falar contigo hoje. Vamos louvar a Deus com o hino 244, falar com Deus. Oh,
Renovação, momento em que a igreja costuma consagrar seus dízimos, suas ofertas. Quem preparou pode fazê-lo agora, mas nós pedimos a Deus que fortaleça a nossa igreja, fortaleça toda a sua igreja. Nós estamos precisando muito, muito, muito dessa oração. É uma oração essa música. Na verdade o nome dela é Ebenezer, que é uma melodia galesa. As origens assim é de lenda. E Ebenezer quer dizer assim, a gente tem que, é uma melodia, essa palavra quer dizer para a gente pedir realmente para Deus, para renovar as forças da igreja, né? Vivificar. Vivificar, exatamente. Por isso na primeira porção nós vamos falar vivifica, e na segunda estrofe, na segunda vez, santifica, né, professor?
sobre as pessoas que passaram por doenças, que estão se recuperando, que já se recuperaram, ó Deus. Tu tens nos protegido dessa pandemia, tem fortalecido a nossa igreja de uma maneira incompreensível. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor está no comando de todas as coisas. E nós queremos louvá-lo agora, porque tu tens respondido a todas as nossas orações. Nós queremos louvá-lo com o hino 105, que diz que o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor ouve todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. Seja
que nós somos, Senhor. Então, olha pra gente, ó Pai, olha para esse teu povo com misericórdia, Senhor. Cura essa nação, Pai. Cura o nosso coração. Cura o ser humano, ó Deus, que está cada dia pior, Senhor. E nós nos incluímos nesse meio. Cura-nos, ó Pai. Dá-nos de Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Só vamos mudar um pouquinho a posição. Eu convido a todos, enquanto nós mudamos a posição, que abram a palavra de Deus no livro de Esther. Hoje nós daremos continuidade ao livro de Esther, no capítulo 6. Capítulo 6 de Esther. Vamos lembrar como é que a gente acha Esther. Acha Salmo, que é mais fácil, pessoal. E aí vocês voltam um pouquinho, aí assim para frente, né? Aí vem Salmos, depois a gente tem Jó, e aí a gente chega em Esther, esse livro maravilhoso. Ele tá. O pastor vai ler o capítulo 5, pastor. Capítulo 6. 6. A missionária pode ler comigo. Então, hoje eu estou com os olhos bons. Sem Tá bom. óculos. Hoje tá bom? Tá bom, sem óculos. Tá. Então eu leio os ímpares. A missionária faz a leitura. É mais dinâmico, fica um pouco melhor. E até onde não vai, pai? Todo o capítulo. Todo o capítulo, pessoal. Vamos nessa. O livro de Esther todinho. São 10 capítulos, mas nós já estamos no 6. Ramã forçado a honrar a Mordecai. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu adiante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigatã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que ficavam procurando matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Então perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Ramã tinha encontrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: a mãe está no pátio, disse o rei que entrasse. Entrou Ramã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: apresenta-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado de cabeça coberta. Contou Ramã a Zeresh, sua mulher,
e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Ramã ao banquete que Ester preparara. Até aqui, Amém. a Glória a palavra Deus. de Deus, capítulo 6 do livro de Ester, e que nós vamos tentar expor hoje para os irmãos. E vamos extrair lições desse livro tão antigo, mas que vai nos edificar a vida hoje, os nossos dias. Missionária pode ficar. Pode ficar. Pode me fazer companhia. Eu queria lembrar aos irmãos alguns textos que vão fazer com que nós nos lembremos de certas coisas. Deus nunca exerce misericórdia sem antes dar avisos. Melhor, Deus nunca exerce o seu juízo antes de exercer misericórdia. Deus sempre avisa. E Ele deixa claro aqui neste versículo, nestes capítulo 6, que Amã foi avisado por várias vezes. Mas Amã parece surdo. Deus toca as trombetas e Amã, um ímpio, um homem que tem ódio no seu coração, um homem que alimentava ódio por Mordecai e ódio pelo povo escolhido por Deus, ele não consegue ouvir. Assim como muitos hoje vivem com o seu coração empedrado por ódio, por rancor, por mágoas, não conseguem perdoar, não conseguem conviver com pessoas, se não conseguem se libertar perdoando. Então, eu queria lembrar de Ezequiel. Abram em Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. Eu vou ler para os irmãos para não ficar muito longa. 33, versículo 11. Diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Neste versículo nós vemos que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, do perverso, daquele que não crê em Deus, daquele que não espera em Deus. Ele soa o alarme, mas Amã não consegue ouvir. Amã tem seu coração endurecido, tem seu coração empedrado e não consegue. Mas Deus exerce antes misericórdia. Deus dá avisos. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós queremos não extrair desse versículo coisas teológicas profundas, mas
nós queremos que os irmãos lembrem-se que o Senhor é longânimo. Se Ele não fosse longânimo, todos nós estaríamos destruídos. Ele não quer que nenhum pereça. Ele nos dá tempo, muito tempo. Ele nos dá avisos, muitos avisos. Eu lembro de uma ilustração que me veio aqui à mente, de um homem que caiu no rio, um rio com correnteza bastante forte, mas ele era um crente fiel, um homem de Deus. E na primeira ponte que ele passou, um lavrador que estava ali na ponte jogou para ele um pedaço de bambu e ele disse: não, o Senhor vai me salvar, e não segurou o bambu. Na segunda ponte havia um outro grupo de pessoas e eles jogaram uma corda na direção desse homem, e quando ele passou, ele não se agarrou à corda, mas disse: eu confio no Senhor e o Senhor vai me salvar. E na última ponte, um bombeiro já descia em seu cabo de segurança, né, com uma amarra, uma lança, um salva-vidas, para que ele se agarrasse, e ele então diz novamente: eu confio em meu Deus e eu sei que Ele vai me salvar. E logo depois havia uma grande cachoeira, e esse homem caiu na cachoeira e morreu. Então, chegando ao céu, ele perguntou: mas Senhor, eu confiei no Senhor, e por que o Senhor não me salvou? Ele disse: eu mandei 3 anjos para te salvar. Eu dei 3 avisos, 3 grandes alarmes, mas você não quis ouvir. Então é necessário que quando Deus nos avisa, que nós sejamos atentos, que nós estejamos com nossos ouvidos atentos. E às vezes nós só ouvimos a voz de Deus nas madrugadas, durante as orações, durante os momentos em que nós jejuamos, nós nos abstemos de alimentos, de comida, que é uma bênção que Deus nos deu, mas nós nos abstemos para que o nosso alimento seja espiritual, seja a intimidade com Deus. Então, mais um versículo em que Jesus, né, dá aqui um alerta aos judeus, aos fariseus, aos escribas, aos saduceus que governavam o templo. Ele clama em Mateus 23 aos seus inimigos, mesmo que eles estivessem planejando a morte do Senhor Jesus. Ele diz em Mateus 23, 37: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis te reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, Jesus deixa um alerta claro para aquela raça de judeus, aquela raça de víboras, de pessoas que estavam intentando mal contra ele, planejando matá-lo. Ele avisa. A gente lembra, às vezes, de filmes em que o mocinho, ele avisa o seu inimigo de que ele vai atrás dele. E nos filmes sempre dá certo. Aqui Jesus avisa os seus inimigos, mas os seus inimigos não dão ouvidos a ele. E nós vemos que Jesus morreu, mas não morreu por todos. Nenhuma gota do sangue de Jesus foi derramada em vão.
mas ele morreu por aqueles que Deus elegeu na eternidade passada. E essa gente, apesar de tudo, recebe avisos. E nós hoje também recebemos avisos, continuamente, constantemente. Sexta-feira nós tivemos um aviso claro aqui para a missionária. A missionária passou a semana toda fazendo um estudo elaborado, riquíssimo, com centenas de informações, dezenas de livros lidos, vídeos vistos, os comentários dos maiores teólogos. E no momento em que ela ia ministrar sua aula, tudo estava perdido. Mas mesmo assim, Deus inspirou ela com coragem e ela trouxe a sabedoria do Espírito de forma clara, simples e muito esclarecedora o seu estudo. Então nós dependemos de Deus e dos avisos de Deus. Ele nos deixa claro a sua presença junto de nós. Nós não somos poeiras cósmicas pelas quais Ele não se importa. Ele se importa com cada um de nós. Mas aqui, neste momento do livro de Esther, nós vamos ver uma espécie de checkmate. Nós temos nesse momento uma série de acontecimentos praticamente impossíveis de serem revertidos. Eu vou enumerar alguns para os irmãos. E quero deixar um primeiro princípio para a vida de cada um de nós, para a minha vida e para a vida de todos esses irmãos queridos que estão assistindo. O princípio de que quando tudo parece perdido, não está. Lembre-se que Deus, às vezes, age no último segundo da sua vida. Eu lembro dos filmes da série Batman, quando eu era muito criança, que o Batman era colocado numa armadilha impossível de sair. E aí então a gente tinha que esperar até o dia seguinte para o próximo episódio no mesmo Bate-Canal, na mesma Bate-Hora, na mesma Bate-Caverna. Uma brincadeira, mas era o que ficou na minha mente. E no dia seguinte começava um novo episódio naquele momento. E o Batman milagrosamente conseguia, no seu cinto de utilidades, alguma ferramenta para sair daquela armadilha. E eu vejo aqui nesse momento um episódio parecido com isso. Nós vemos Mordecai totalmente encurralado, em checkmate. Não há como sair. Ele, primeiro, era judeu. E segundo, o decreto condenava os judeus à morte. De qualquer modo, ele estava decretado à morte. O decreto dos reis persas era irrevogável, nem mesmo o rei podia revogá-lo. O rei Assuero, o rei Xerxes I, era um gentio. Ele não cria no nosso Deus vivo e verdadeiro. Amã era um descendente do rei Agag, um rei dos amalequitas que odiavam os judeus, os descendentes os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, que Deus disse desde o ventre lutavam, e dali sairia 2 nações do ventre de Rebeca, 2 nações inimigas, eternas inimigas. E Amã era um descendente de Agag, o rei amalequita, e Mordecai era um descendente de Saul,
um rei, o rei judeu. Os dois representavam as duas nações. Os dois eram inimigos. E Amã era o homem mais poderoso depois do rei. Amã odiava os judeus. Desde criança foi ensinado a odiar os judeus. Amã era amigo pessoal do rei. Amã era aquele que pagaria ao rei 10.000 talentos de prata. Um rei que estava com seu tesouro enfraquecido por causa da guerra contra os gregos. Amã oferece o retorno do poder ali financeiro com 10.000 talentos de prata. A moeda persa era em prata. Tudo era contra. Mordecai desprezava Amã. Mordecai não se curvava, não cumprimentava. Ao contrário, ele desprezava Amã. Mordecai era judeu e sabia que Amã era um descendente dos amalequitas. Piorando a situação ainda, Esther era judia. E Esther não havia revelado a sua nacionalidade para o rei, que era seu marido. E Esther havia convidado o rei para o seu banquete, o segundo banquete. Como Esther iria revelar ao seu marido que ela era judia, depois de 5 anos de casamento? O rei ia reagir de que maneira? Nós estamos diante de uma situação em que parece não haver saída. Parece que os judeus estão realmente condenados à morte. Mordecai iria ser enforcado, porque Amã havia construído uma forca altíssima durante a noite que antecede essa reunião. Porque sua mulher e seus sábios conselheiros disseram: constrói uma forca e de manhã vai até o rei. Ele vai te ouvir e vai dar a cabeça de Amã para que você o mate. Assim esse homem sai da tua vida, porque tudo você tem, menos a honra desse homem. Então que você o mate de uma vez na forca. E Amã faz isso. Ele manda construir a forca. Mas vejam comigo o que acontece no primeiro momento do versículo 1. Diz assim que naquela noite o rei não pôde dormir. Eu fico imaginando, aquelas cidades antigamente eram cercadas por muralhas altíssimas. E Susã ficava no alto de uma montanha e ela então era construída dentro das muralhas. Imaginem que Amã morava em um palácio dentro dessa cidade, e o palácio de Amã não era muito distante do palácio do rei. A forca que foi construída, eu fico pensando, foi construída durante a noite, porque era uma forca muito alta, e as marteladas e as machadadas que foram dadas durante a noite toda, para que a forca fosse feita, construída, até o dia seguinte de manhã. Os homens trabalharam nela. E talvez o sono do rei tenha sido interrompido, atrapalhado, por causa dessa forca que foi construída para Mordecai. Mas veja o que diz no seguinte: mandou o rei, não conseguia dormir. E o rei, justamente naquela noite, o rei não consegue dormir. Mas um rei persa, ele tem um harém imenso, ele poderia chamar uma de suas mulheres, mas ele não chama. Ele poderia chamar as dançarinas, mas ele não chama. Ele poderia mandar fazer comida e tomar vinho e comer mais, mas ele não faz isso. Ele poderia mandar chamar músicos para cantar para ele, e ele não faz.
ele poderia jogar algum jogo da época dos persas, mas ele não faz. Veja o que o rei pede. O rei pede para trazer o livro dos feitos memoráveis. Mas deviam ser muitos livros. E o seu servo chega na biblioteca e retira justamente um livro de um episódio que aconteceu há 5 anos atrás, no capítulo 1. No final do capítulo 1, nós vemos que Mordecai ouve Bigtan e Teres planejando o assassinato do rei. E ele denuncia a rainha Esther, conta ao rei, o rei investiga, vê que é verdade e manda enforcar os 2 eunucos, os guardas da porta. Mas nunca foi feito nenhuma honraria, nenhuma honra foi dada a Mordecai por causa disso. E os reis persas tinham muitos inimigos, e eles podiam ser assassinados, assim como Assuero foi assassinado no ano 465, porque havia esses episódios, e Mordecai não foi honrado. Então, quando ele pega e lê o livro, e então disse o seu leitor, havia escrito que Mordecai tinha denunciado os seus assassinos. E então o rei pula do leito, ao invés de o rei ter sono com a leitura dos fatos memoráveis. Talvez ele tenha pedido porque eram tediosos esses livros, eram livros de crônicas do dia a dia do reinado, e ele então pede para tentar dormir, mas ao invés de dormir ele pula da cama e diz: que honras foram dadas, que distinções foram dadas a esse que salvou o rei. Havia necessidade de pessoas fiéis no reinado, e essas pessoas normalmente eram fiéis porque recebiam prêmios quando elas faziam isso. E Mordecai nunca havia sido premiado. Então, com isso na cabeça, o rei pergunta aos seus servos: quem está aí à porta? Já era provavelmente de manhãzinha. Amã levantou de manhã e foi até o palácio. Mas veja o que diz no Salmo 127. Veja o que diz o Salmo 127. Olha que lindo. O versículo 2, na parte B do versículo 2, diz assim: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Eu queria que vocês lembrassem que Mordecai não diz uma única palavra. Mordecai nunca se queixou por não ter sido premiado, por não ter sido honrado. Mordecai fica em silêncio. Eu diria aqui, é o silêncio de Mordecai. Um judeu que é fiel ao rei, que denuncia um assassinato, que não é honrado, e que no lugar dele, ao invés dele ser promovido, é promovido o seu maior inimigo, Amã. A injustiça está clara nesse evento aqui. 5 anos se passaram, e justamente Mordecai está dormindo, toda Susane está dormindo, Esther está dormindo, e o rei não consegue dormir. Deus pôs alguma coisa na mente do rei e faz coincidir justamente a leitura do livro dos feitos memoráveis, onde está escrito o que Mordecai fez. E Amã não consegue dormir de ódio. Ele clama
aos seus sábios e à sua mulher, e eles mandam que ele faça a forca. Mas se vocês acompanharem comigo antes o versículo 2 mesmo do Salmo 127, diz assim: quem levantou de madrugada foi Amã. E o versículo 27 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Você é um amado de Deus? Ou você é aquele que acorda de madrugada e trabalha, e trabalha, e trabalha, e você come o pão que penosamente suou para ganhar? No primeiro versículo desse salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A casa de Amã está caindo. A casa de Amã está ruindo. Nós estamos vendo Amã cair do seu pedestal. Mas ainda não acontece nada e nós ficamos em suspense. Então, quando tudo parece perdido, quando tudo parece acabado, lembre-se, Deus vai agir no último momento. Deus vai atuar no último segundo. E o segundo princípio é quando parece que ninguém nota, quando parece que ninguém percebe que você foi injustiçado, que você foi o responsável por fazer todo o teu trabalho e outro recebe as honras. Deus está notando, Deus está percebendo. Eu queria que vocês lessem comigo do Salmo 37. Salmo 37. Vamos ler. Salmo 37. A temporária felicidade dos perversos. Diz que não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. O Senhor, Mordecai confiava no Senhor. Versículo 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Depois no versículo, no capítulo 55, 56 acho que é. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. E no 8, mais precioso que isso eu nunca vi. Contastes os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deus recolhe cada lágrima que nós derramamos quando somos injustiçados. Ele guarda as lágrimas que nós derramamos. E elas estão inscritas no livro.
de Deus. Mordecai provavelmente chorou muitas noites. Talvez Esther também. E essas lágrimas ficaram guardadas. As orações desses homens tementes a Deus foram reservadas. E o ímpio, o Amã que maquinou o mal contra Mordecai, agora está diante de Deus. E eu queria que os irmãos lembrassem do silêncio de Mordecai. Eu vou sempre voltar e lembrar aos irmãos. Nós precisamos viver em silêncio. Nós precisamos falar menos. Nós precisamos cuidar melhor das palavras que nós falamos. Porque pecado é tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos que ofende a Deus. Nós precisamos lembrar que o silêncio às vezes é necessário e a fé em Deus, esperando em Deus, é que vai fazer com que Deus nos dê enquanto dormimos. E nós temos experimentado, eu e a Thelma, essas noites tranquilas de sono, e nós sentimos que Deus tem nos amado a ponto de no dia seguinte nós vermos que Ele nos deu o que precisávamos para o dia seguinte. Nós temos vivido isso. Então espere no Senhor em silêncio, não se revolte contra a injustiça. Aqueles que fazem mal para a gente é objeto de Deus, não nós, porque a vingança é do Senhor e não nossa. Nós não temos o direito de fazer nada contra as pessoas ímpias. Nós precisamos confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Eu queria caminhar mais um pouquinho, mas eu acho que nós podemos guardar esses dois princípios. Quando tudo parece perdido, não está. E quando parece que ninguém notou, quando parece que só você está sofrendo, quando parece que só você chora e umedece o seu travesseiro e o seu colchão, Deus está guardando as suas lágrimas. Deus está recolhendo cada uma das suas lágrimas. Nunca se esqueça disso. Deus não deixa que nenhuma delas seja esquecida. Antes, Ele inscreve em seu livro cada uma delas. Louvado seja Deus por ela. Cada um. Quem puder, fique em pé em sua casa e vamos receber a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, as consolações, a companhia do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Oh
abençoe, uma boa semana a todos, que Deus acompanhe cada uma desses seus dias, suas horas, que Deus possa nos libertar, nos livrar, nos dar força para vencermos as tentações, as dificuldades, as provações, as injustiças. Deus acompanhe cada um para as suas casas. Amém, pessoal. Até sexta-feira, que vocês tenham uma semana bem santa, coberta das bênçãos de Deus, tá bom? Até sexta, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Amém.